إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Meus irmãos e irmãs, o tema de hoje é a importância de Tawhid. O Tawhid é a base fundamental da religião islâmica. É a primeira coisa que todo muçulmano deve aprender, pois é através dele que conhecemos o direito de Allah e compreendemos o objetivo da nossa existência. Allah criou os seres humanos e os jinns para um único propósito: adorá-lo somente, isto é, adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala. Conforme diz Allah subhanahu wa ta'ala no Surat al-Dhariyat, versículo 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. E eu não criei os seres humanos e os jinns, somente criei para me adorarem. Este versículo mostra que a razão da nossa criação não é apenas comer, beber, trabalhar ou viver neste mundo, mas conhecer Allah, adorá-lo e cumprir o Tawhid. O Tawhid significa afirmar que Allah é o único e dedicar todos os atos de adoração somente a Ele. Isto é, salat, jejum, zakat, hajj, são todos dedicar todas essas adorações somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Nós muçulmanos não adoramos ninguém além de Allah subhanahu wa ta'ala. A Ele fazemos duas, somente nele confiamos, somente a Ele pedimos ajuda nas coisas que apenas Ele pode conceder. Isto é, a saúde. Quando alguém quer pedir a saúde, pede a Allah subhanahu wa ta'ala. A riqueza, pede a Allah subhanahu wa ta'ala. E tudo aquilo que um ser humano não pode dar, somente Allah subhanahu wa ta'ala é que pode dar. E este Tawhid está dividido em três partes. Primeiro, o Tawhid al-Rububiyya. Este é o Tawhid da criação. É acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador, o sustentador e administrador de toda a criação. Acreditar que Allah é que dá a vida, é que dá a morte, é que sustenta, é que criou tudo que existe aqui na face da terra. O outro Tawhid, o segundo tipo de Tawhid, é Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya é Tawhid de adoração. É dedicar todos os atos de adoração somente a Allah subhanahu wa ta'ala. O terceiro tipo de Tawhid é Tawhid al-Asma' wa Sifat. É Tawhid dos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. É acreditar nos nomes e atributos de Allah conforme vieram no Alcorão e na Sunnah, sem negar ou comparar Allah subhanahu wa ta'ala com a criação. Quando se diz Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador, e não comparar essa criação de Allah subhanahu wa ta'ala com a criação da criatura. Allah subhanahu wa ta'ala criou os seres humanos, criou as plantas, dá a vida e a morte. E essa qualidade é de somente de Allah subhanahu wa ta'ala. É uma qualidade que um ser humano não consegue alcançar. Quando se diz que Allah subhanahu wa ta'ala é oniovinte, essa é a qualidade que somente Allah subhanahu wa ta'ala consegue. É a qualidade que somente Allah subhanahu wa ta'ala tem. E essa qualidade é uma qualidade que um ser humano normal, uma criatura, não possui. Quando se diz Allah subhanahu wa ta'ala é o sustentador, Ele é que dá o sustento, é que dá o rizq. E esta qualidade é somente de Allah subhanahu wa ta'ala. E não comparar essa qualidade de dar sustento a uma qualidade de uma criatura normal. Entre outras qualidades que Allah subhanahu wa ta'ala possui. O Tawhid foi a mensagem de todos os profetas. Todos os profetas foram enviados com o mesmo propósito,
La ilaha illallah. Allah enviou todos os profetas com a mesma mensagem: adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala, conforme ele disse no Surat An-Nahl, versículo 36: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. E enviamos a cada humanidade um mensageiro, dizendo: adorai Allah e afastai-vos do Taghut. Taghut são todos os falsos deuses. Taghut é tudo aquilo que o ser humano adora fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Desde Adam alayhi salam até Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, todos os mensageiros chamaram as pessoas para o Tawhid, adorar Allah subhanahu wa ta'ala e abandonar os falsos deuses, e abandonar o shirk. Esse foi a única mensagem que todos os profetas trouxeram. E qual é o direito de Allah subhanahu wa ta'ala sobre os seus servos? O profeta sallallahu alayhi wa sallam disse: o Tawhid é o direito de Allah subhanahu wa ta'ala sobre os seus servos. Conforme disse o Nabi sallallahu alayhi wa sallam: حق الله على العباد أن يعبده ولا يشركوا به شيئا. O direito de Allah sobre os seus servos é que eles o adorem e não associem nada a ele. Este hadith mostra que a maior obrigação do ser humano é adorar Allah subhanahu wa ta'ala sozinho, único, e afastar-se de todo tipo de shirk. O Tawhid traz a segurança na vida do ser humano. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Aqueles que creem e não misturam a sua fé com a injustiça, esses terão segurança e são os guiados. Quando este versículo foi revelado, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam ficaram preocupados, pois pensaram que a palavra injustiça inclui todos os pecados. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam explicou que a injustiça mencionada neste versículo é o shirk. E Allah confirma isso através da história de Luqman alaihi salam, quando aconselhou o seu filho. No Surat Luqman, quando Luqman aconselhava o seu filho: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. E quando Luqman disse ao seu filho, aconselhando-o: "Oh meu filho, não associes parceiro a Allah, não associes parceiros a Allah. Certamente o shirk é uma grande injustiça. O shirk é a maior injustiça porque Allah criou o ser humano, deu-lhe sustento e todas as benções, mas algumas pessoas direcionam a adoração para outros além dele. Por isso, a maior justiça é cumprir o Tawhid e a maior injustiça é cometer o shirk. Meus irmãos, o Tawhid é a base da nossa religião, é a mensagem de todos os profetas e é o caminho para a salvação. Devemos aprender o Tawhid, praticá-lo e protegê-lo das coisas que o contradizem. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que firme os nossos corações sobre o Tawhid e sobre